Hoje, vamos explorar 7 princípios poderosos encontrados nos Evangelhos, que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida, especialmente quando nos deparamos com situações que simplesmente não podemos controlar. São lições inspiradoras de Jesus que, se aplicadas, podem fazer toda a diferença em nossa jornada. Às vezes, a vida nos surpreende com reviravoltas e obstáculos que parecem intransponíveis. É nesses momentos que esses princípios bíblicos se tornam nossa âncora, nosso guia e nossa fonte de esperança. Não importa se você é uma pessoa de fé profunda ou simplesmente alguém em busca de sabedoria universal, esses ensinamentos têm algo valioso a oferecer a todos nós. Então, prepare-se para uma jornada de aprendizado, inspiração e transformação. Vamos mergulhar nos Evangelhos e descobrir como podemos praticar a aceitação das coisas que fogem do nosso controle, encontrando paz, força e crescimento espiritual ao longo do caminho. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, encontramos um dos princípios fundamentais dos ensinamentos de Jesus: a confiança em Deus. Nesse trecho dos Evangelhos, Jesus nos convida a refletir sobre a preocupação excessiva com o futuro e as necessidades materiais. Ele nos lembra da providência divina e nos encoraja a lançar nossas ansiedades sobre Deus, confiando que Ele cuidará de nós. Essas palavras de Jesus são um lembrete essencial para todos nós, independentemente de nossa fé. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, preocupações e pressões. É fácil ficar sobrecarregado pelas preocupações com o amanhã, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente. No entanto, Jesus nos chama a direcionar nossa atenção para o presente e para a confiança em Deus. Confiar em Deus não significa ignorar nossas responsabilidades, mas sim reconhecer que, no final das contas, não temos controle absoluto sobre o futuro. Isso não é um convite à passividade, mas à paz interior. Quando confiamos em Deus, encontramos uma fonte de força que nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e esperança. Essa confiança também nos liberta do fardo das preocupações constantes. Jesus nos lembra que a ansiedade não pode acrescentar um único dia à nossa vida, pelo contrário, pode prejudicá-la. Ao confiar em Deus, permitimos que Ele nos guie e providencie de acordo com suas promessas. Portanto, o princípio de confiar em Deus é um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Ele nos convida a soltar o controle, entregar nossas preocupações a Deus e viver com confiança no amor e na providência divina. Que possamos todos aprender a praticar esse princípio em nosso dia a dia, encontrando paz e segurança em nossa jornada. Em Lucas capítulo 20 e versículo 19, encontramos uma valiosa lição de Jesus sobre a importância da paciência e perseverança em nossas vidas. Ele nos ensina que, para enfrentar as circunstâncias que não podemos controlar, precisamos cultivar a paciência e confiar no tempo de Deus. A ansiedade é um fardo pesado que muitos de nós carregamos. Vivemos em um mundo onde tudo acontece rapidamente e muitas vezes esperamos resultados imediatos. No entanto, Jesus nos lembra que a impaciência pode nos levar a preocupações desnecessárias e ao desespero. Em vez disso, Ele nos encoraja a ser pacientes, a esperar com confiança. A paciência não significa simplesmente esperar passivamente, mas ter fé no processo. Quando aceitamos as coisas que não podemos controlar, entendemos que há um tempo para cada propósito sob o céu. Sabemos que nem tudo acontecerá no nosso cronograma, mas no cronograma divino, que é perfeito. A perseverança entra em cena quando enfrentamos dificuldades contínuas. Aceitar as coisas que não controlamos muitas vezes exige enfrentar adversidades com determinação. É um lembrete de que,
Mesmo quando os desafios persistem, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Portanto, a lição de paciência e perseverança nos convida a abraçar a incerteza com confiança e coragem. A ansiedade pode ser amenizada quando aprendemos a ser pacientes e a perseverar diante das dificuldades. Isso nos permite ver o plano de Deus se desdobrar e nos fortalece no processo. Que possamos aplicar esse princípio em nossa jornada, encontrando paz no tempo de Deus. A importância da oração é uma das lições mais significativas transmitidas por Jesus em seus ensinamentos. Em Mateus 26, versículo 39, encontramos um momento profundamente comovente em que Jesus, no jardim do Getsêmani, se ajoelha em oração. Esse ato de oração revela não apenas sua conexão profunda com Deus, mas também o poder que a oração tem em nossas vidas. O jardim do Getsêmani foi um momento de intensa angústia para Jesus. Ele estava prestes a enfrentar a crucificação e sabia o que o esperava. No entanto, em vez de se entregar ao desespero ou ao medo, ele se voltou para a oração. Isso nos mostra que, em tempos de extrema dificuldade e aceitação do que não podemos controlar, a oração é uma ferramenta poderosa. A oração nos conecta com Deus e nos dá a oportunidade de expressar nossas preocupações, medos e anseios. Ela nos permite buscar força espiritual e aceitação diante das circunstâncias desafiadoras. Quando oramos, estamos essencialmente entregando o controle a Deus e confiando que Sua vontade será feita. Além disso, a oração nos fortalece espiritualmente. Ela nos dá a clareza e a paz interior necessárias para aceitar o que não podemos controlar. Através da oração, encontramos consolo, orientação e força para enfrentar as adversidades da vida. Portanto, o princípio da oração e súplica é um lembrete de que, em momentos difíceis e diante do que não podemos controlar, a oração é uma âncora espiritual que nos ajuda a encontrar aceitação e fortaleza. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, buscando a Deus em oração quando enfrentamos desafios, confiando que Ele nos sustentará e guiará. A humildade é uma virtude que Jesus enfatizou repetidamente em seus ensinamentos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 4, ele nos ensina a abordar Deus como crianças, e isso carrega um profundo significado em relação à humildade. Ser como uma criança na nossa relação com Deus envolve reconhecer nossa dependência dele e nossa falta de controle sobre as circunstâncias da vida. Crianças são naturalmente humildes. Elas confiam nos cuidadores para atender às suas necessidades e não tentam controlar tudo ao seu redor. Da mesma forma, Jesus nos encoraja a abordar Deus com essa mesma humildade e confiança. Reconhecer nossa dependência de Deus é um passo importante para aceitar as coisas que não podemos controlar. Muitas vezes, tentamos controlar o destino e os eventos em nossas vidas, esquecendo que existe uma sabedoria divina que vai além do nosso entendimento. Ser humilde diante de Deus nos ajuda a soltar o controle e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Essa humildade também nos permite lidar com as incertezas e adversidades com uma atitude de aceitação. Em vez de resistir teimosamente às circunstâncias, reconhecemos nossa limitação e confiamos que Deus está no controle, guiando-nos em seu plano perfeito. Portanto, o princípio da humildade nos lembra que, ao sermos humildes em nossa relação com Deus, encontramos a paz que vem da confiança em sua sabedoria e providência. Aceitar o que não podemos controlar se torna mais fácil quando nos aproximamos de Deus com humildade, reconhecendo sua soberania e nossa dependência dele. Que possamos aprender com a simplicidade e humildade das crianças, trazendo esses valores para a nossa vida espiritual.
O perdão é uma das mensagens centrais dos ensinamentos de Jesus e é um princípio fundamental quando se trata de aceitar as coisas que não podemos controlar. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos instrui de maneira direta e poderosa sobre a importância do perdão. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras nos recordam que perdoar não é apenas um ato de compaixão, mas também um ato de sabedoria espiritual. Quando carregamos ressentimento, raiva e mágoa em relação a outros, estamos, de certa forma, tentando controlar o passado. No entanto, Jesus nos ensina que o perdão é o caminho para liberar esse fardo e encontrar aceitação. Perdoar não significa que estamos justificando ações prejudiciais, mas sim que estamos escolhendo não permitir que essas ações controlem nossas vidas. Ao perdoar, liberamos o poder que o passado tem sobre nós e abrimos espaço para a cura e a aceitação. Aceitar o que não podemos controlar muitas vezes envolve perdoar a nós mesmos e também os outros. O perdão nos liberta da prisão do ressentimento e nos ajuda a seguir em frente com mais leveza no coração. Portanto, o princípio do perdão é um lembrete poderoso de que, para aceitar o que não podemos controlar, precisamos liberar o passado e deixar o perdão nos guiar em direção à paz e à aceitação. Que possamos aprender com a generosidade do perdão de Jesus e aplicar essa virtude transformadora em nossas vidas. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus nos adverte sobre a ganância e o desejo excessivo por bens materiais. E isso está intrinsecamente relacionado à capacidade de aceitar o que não podemos controlar. Ele nos diz: acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essas palavras nos lembram que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas em algo mais profundo. Vivemos em uma sociedade que frequentemente nos incentiva a buscar a acumulação de riqueza e posses como medida de sucesso. No entanto, Jesus nos ensina que o desejo excessivo por bens materiais nos impede de encontrar verdadeira paz e aceitação. O desapego material não significa que devemos abrir mão de todas as nossas posses, mas sim que devemos evitar que elas dominem nossas vidas. Quando nos apegamos demasiadamente a coisas terrenas, corremos o risco de nos tornar escravos dos nossos desejos, e isso nos torna mais propensos a lutar contra a incerteza e o que não podemos controlar. Ao renunciar ao desejo excessivo por bens materiais, nos libertamos das preocupações constantes com a acumulação e abrimos espaço para focar em valores mais profundos, como amor, compaixão, espiritualidade e relacionamentos. Isso nos permite aceitar as circunstâncias que não controlamos com mais serenidade e contentamento. Portanto, o princípio do desapego material nos desafia a buscar uma perspectiva mais equilibrada em relação às posses materiais e a encontrar verdadeira riqueza naquilo que não pode ser comprado. Aceitar o que não podemos controlar, muitas vezes, começa com a renúncia ao desejo excessivo por coisas terrenas, abrindo caminho para uma vida mais significativa e plena. Que possamos refletir sobre essa lição e aplicá-la em nossas vidas. Em Mateus 22 e versículo 39, Jesus nos oferece uma lição de amor que vai direto ao cerne de como aceitar as circunstâncias que não podemos controlar. Ele ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras nos lembram que o amor ao próximo é fundamental para promover a aceitação e a compreensão diante das dificuldades da vida.
Amar ao próximo não se limita a sentimentos, mas se manifesta em ações concretas. Isso implica em demonstrar compaixão, empatia e apoio às pessoas que enfrentam desafios. Quando vemos alguém passando por um momento difícil, o amor ao próximo nos leva a estender a mão e oferecer ajuda. A prática desse princípio também nos ajuda a aceitar as circunstâncias que não podemos controlar. Compreendemos que a vida é repleta de desafios e que nem sempre temos todas as respostas. No entanto, ao amar ao próximo, criamos uma rede de apoio e solidariedade que nos fortalece e nos ajuda a lidar com as adversidades. Além disso, o amor ao próximo nos lembra que estamos todos interligados. As dificuldades que afetam os outros também nos afetam indiretamente. Ao estender a mão e ser um apoio, contribuímos para um mundo mais compassivo e solidário. Portanto, o princípio de amar ao próximo é uma chave poderosa para promover a aceitação e a compreensão das circunstâncias que não podemos controlar. É um convite a estender a mão com amor e compaixão, fortalecendo não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Que possamos aplicar esse princípio em nossas vidas diárias, criando um ambiente de aceitação e apoio mútuo. Em suma, ao explorar esses 7 princípios encontrados nos Evangelhos para a prática da aceitação das circunstâncias que não podemos controlar, descobrimos uma riqueza de sabedoria espiritual que pode guiar nossas vidas de maneira significativa. Cada um desses princípios, confiar em Deus, paciência e perseverança, oração e súplica, humildade, perdão, desapego material e amar ao próximo, oferece um caminho para a aceitação, paz interior e crescimento espiritual. Esses princípios nos lembram que a vida está repleta de desafios e incertezas, e muitas vezes não temos controle sobre as circunstâncias que enfrentamos. No entanto, ao seguir os ensinamentos de Jesus, encontramos orientação e consolo em nossa jornada. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, encontramos um caminho para aceitar o que não podemos controlar, cultivar a paz interior e crescer espiritualmente. Eles nos lembram que a verdadeira riqueza está em valores mais profundos e em relacionamentos significativos. Assim, podemos enfrentar as incertezas da vida com serenidade e confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada.